David Sharp foi um alpinista que escalou as montanhas mais altas do mundo, como Chorail, no Himalaia, Elbrú, na Rússia, e Kilimanjaro. Porém, seus anos de experiência o fizeram ganhar muita confiança, o suficiente para colocar sua própria vida em risco. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo vou pedir para vocês deixarem um like e se inscrever aqui no meu canal porque me apoia muito na divulgação dos vídeos e no crescimento do canal. Ele ainda é pequenininho, então preciso muito da ajuda de vocês. Deixa aqui um comentário para mim com uma sugestão de casos para eu trazer aqui no canal. Me segue nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. David Sharp nasceu dia 15 de fevereiro de 1972 em Harpenden, perto de Londres, e se formou em engenharia mecânica na Universidade de Nottingham em 1993. Depois de terminar a faculdade, ele trabalhou um tempo em uma empresa de segurança da informação. Nas horas vagas, o David gostava de praticar alpinismo e, como eu falei, aos 34 anos ele já tinha escalado as montanhas mais altas do mundo. Na época da faculdade, ele também fez parte do clube de montanhismo. Ele também chegou a tirar um período sabático de 6 meses do seu trabalho para fazer um mochilão pela América do Sul e pela Ásia. Em maio de 2002, o David atingiu a altura de 8.200 metros na montanha Chorail. Esse é o 6º pico mais alto do mundo. E para quem não sabe, essas escaladas sempre acontecem em grupos, até por segurança. O líder dessa expedição ficou impressionado com o talento para a escalada que o David tinha e por isso o convidou para participar de uma outra expedição ao Monte Everest que iria ocorrer no ano seguinte. A primeira expedição do David ao Monte Everest foi em 2003, com o grupo liderado pelo alpinista Richard Dougan. Apenas 2 pessoas que estavam na expedição conseguiram chegar ao pico mais elevado da montanha. O restante do grupo e o David acabaram desistindo no meio do caminho, por causa das queimaduras que o frio extremo começa a causar na pele. Mesmo com a desistência do David, o líder da expedição, o Richard, ficou impressionado com o quanto ele tinha talento para escaladas e o quanto ele era forte. E além disso, ele falou que o David era um cara muito agradável para ficar perto durante essas viagens, porque ele era divertido, ele estava sempre de bem com a vida e ele adorava fazer escalada, então ele fazia sempre feliz da vida. E o David, ele era um cara forte e que ajudava os outros também. Nessa expedição, ele ajudou com um pouco de oxigênio um outro alpinista que teve dificuldade com a subida. Como resultado dessa escalada, o David perdeu alguns dedos dos pés por causa do congelamento. Em 2004, o David fez parte de outra expedição ao Monte Everest. Dessa vez ele conseguiu subir até 8.500 metros, mas não alcançou o ponto mais alto da montanha. O David não conseguiu acompanhar os outros e parou antes do primeiro passo. Explicando um pouco sobre o primeiro passo do Monte Everest, eu vou deixar uma imagem aqui, onde representa as etapas de escalada do monte. Primeiro tem o que eles chamam de 3 degraus, que são 3 degraus rochosos que estão localizados em altitudes a partir de 8.564 metros. E depois desses 3 degraus, tem o primeiro, segundo e terceiro passo, que fica mais para cima. Então o David dessa vez parou antes do primeiro passo e então ele decidiu voltar. O líder da expedição e o David tinham discordâncias de opiniões. O Hughes dizia que era errado tentar escalar o Monte Everest sozinho e também tentar escalar sem usar oxigênio suplementar. Já o David dizia que era possível escalar a montanha sozinho e sem oxigênio extra. E como resultado dessa tentativa de 2004, ele sofreu congelamento em alguns dedos durante a expedição. Em 2005, o David decidiu pedir demissão do seu emprego para virar professor. Ele fez alguns cursos na área que ele queria começar a lecionar e ele tinha planos de começar a carreira de professor no outono de 2006. Nessa mesma época, o David tomou uma decisão que mudou para sempre a sua vida. Ele decidiu tentar pela 3ª vez chegar ao pico mais alto da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Aquilo era o desafio da vida dele, era o objetivo que ele tinha, era escalar até o ponto mais alto do Everest. Enquanto ele não fizesse isso, ele não ia ficar tranquilo. Dia 13 de maio de 2006, David decidiu voltar ao Monte Everest para chegar ao cume da montanha. Dessa vez fazendo a escalada sozinho. Além de estar escalando sozinho, ele pretendia chegar ao topo sem usar equipamento de oxigênio suplementar. Ele iria levar apenas 2 garrafas de oxigênio, que não é o suficiente para o Monte Everest. E isso é considerado extremamente arriscado, mesmo para alpinistas muito experientes.
Antes de iniciar a subida, ele fechou um pacote com uma agência chamada Asian Trekking, que oferece suporte até uma certa altitude da montanha. Então eles prestam socorro até uma certa altitude da montanha. Antes do David marcar essa viagem com a Asian Trekking, seu amigo James McGuinness, que era um alpinista e guia muito experiente, chegou a convidar ele para participar do seu grupo de escalada. Mas o David tinha colocado na cabeça que ia subir a montanha sozinho, seguindo seu próprio ritmo. É dito que ele levou apenas 2 garrafas de oxigênio e, como eu falei, não é o suficiente para a escalada da montanha. 2 garrafas de oxigênio dura apenas cerca de 10 horas. Ele também subiu sem um rádio para pedir ajuda em casos de emergência. Então, assim, ele resolveu subir a montanha super despreparado e ainda por cima sozinho. Já haviam falado para ele que era perigoso e quase impossível subir daquele jeito, mas ele mesmo assim, dia 13 de maio de 2006, iniciou sua escalada. Ele então foi levado de carro para um acampamento base no Monte Everest e esse serviço fazia parte do pacote da Asian Trekking. Então ele iniciou sua escalada solitária a partir daquele ponto. Alguns alpinistas encontraram o David caminhando sozinho, porém nenhum deles chegou a verificar se ele havia ou não chegado ao cume da montanha. Dia 14, por volta da 1 da tarde, uma equipe de expedição passou pelo David durante sua subida. Quando essa equipe desceu, horas depois, eles viram o David mais uma vez, mas dessa vez ele estava um pouco mais alto na montanha. Mais de uma hora depois, eles olharam para trás e viram que o David tinha subido mais ainda, mas estava subindo muito lentamente e que havia se movido apenas cerca de 90 metros. Então, provavelmente, nesse momento ele já estava bastante debilitado, ele estava andando muito devagar. Ainda dia 14, por algum motivo, ele resolveu voltar. Não se sabe se ele chegou a alcançar o ponto mais alto da montanha ou se ele simplesmente desistiu no meio do caminho e resolveu descer. Em determinado momento, ele foi forçado a acampar na montanha durante sua descida, ele teve que fazer uma parada, porque ele estava sem muito oxigênio e ele estava tomado pelo cansaço e com muita falta de ar. Ele estava a cerca de 8.500 metros de altura e acampou embaixo de uma pedra, conhecido como a Caverna do Homem das Botas Verdes. Essa caverna é bem conhecida porque foi onde um alpinista não identificado que usava botas verdes foi encontrado morto em 1996. Aparentemente, o corpo desse homem ficou no Monte Everest e o David ficou descansando perto dele. Era muito claro que a situação do David Sharp naquele momento era muito ruim. 3 grupos de alpinistas turcos encontraram o David enquanto subiam a montanha e o primeiro grupo encontrou ele por volta da meia-noite. Ele ainda estava vivo e o grupo disse que parecia que ele apenas tinha parado para descansar durante a descida. Ele chegou a acenar para esses alpinistas e algum tempo depois o segundo grupo de alpinistas viram o David também e disseram que ele já estava morto. Então eles nem chegaram perto, acharam que ele estava morto, deixaram ele lá. Mas na verdade, nesse momento o David estava apenas dormindo e ele já estava muito debilitado. Isso porque outro grupo de alpinistas mais tarde naquele dia também encontraram ele e disseram que conversaram com ele e que ele queria dormir na montanha para voltar sua caminhada pela manhã. No início da manhã, por volta das 7 horas do dia 15 de maio, enquanto alguns alpinistas da equipe turca faziam a descida do Monte Everest, eles encontraram novamente o David. O líder da equipe turca, o Serhan Pokan, ele já tinha passado pelo David durante a sua subida e estava escuro quando ele estava subindo e viu o David, ele achou que o David estava morto. Mas então, vendo o David de dia, ele percebeu que o David estava vivo e com sérios problemas. O David estava precisando de ajuda. O pouco oxigênio que o David tinha levado já tinha acabado e ele estava com queimaduras graves e alguns membros do seu corpo já estavam completamente congelados. 2 dos alpinistas turcos deram algo para ele beber e tentaram ajudar o David a se mover. Porém, os alpinistas que estavam tentando ajudar começaram também a ficar com pouco oxigênio e por isso foram forçados a ir embora. Mas eles disseram que tinham a intenção de voltar com mais oxigênio para salvar a vida do David. O Serhan chegou a fazer chamadas pelo rádio para o resto da equipe que estava descendo a montanha e por volta das 8h30 da manhã, 2 outros grupos da equipe turca deram um pouco mais de oxigênio ao David, mas eles também começaram a ficar sem oxigênio e tiveram que descer e deixar o David para trás. Uma outra equipe de alguns alpinistas bem conhecidos, como Max Chaya, Mark Inglis e Wayne Alexander, e o cinegrafista do Discovery, chamado Mark Ieto, encontraram o David enquanto subiam a montanha. Eles falaram que o David estava com luvas finas e sem oxigênio. Eles tentaram falar com ele e apontaram uma lanterna para os olhos para ver se ele respondia, mas ele não respondeu. Eles então pensaram que o David estava quase morto, em coma hipotérmico. Então, segundo eles, para não arriscar a vida da equipe, eles tiveram que abandonar o David e continuar a subida na montanha. Quando Max Chaya estava descendo da montanha, eles encontraram o David pouco depois das 9 da manhã.
Eles perceberam que o David ainda estava vivo porque ele estava tremendo muito. Então eles tentaram ajudar ele. O Marques diz que ele chegou a avisar o grupo de alpinismo, que ele fazia parte, pelo rádio, falando da situação do David, que ele precisava de ajuda. E nessa altura o David estava com muitas partes do corpo congelado. Ele tinha mãos, pernas congeladas e foi encontrado com apenas uma garrafa de oxigênio vazia. Em determinado momento, o David parou de tremer, levando o Max a acreditar que ele tinha morrido. Mas algum tempo depois ele começou a tremer novamente. Então o Max, junto com outros alpinistas, tentaram dar oxigênio para ele, mas não houve resposta. Após cerca de 1 hora tentando ajudar o David, os alpinistas começaram a ficar sem oxigênio e não havia mais nada que eles pudessem fazer. Então eles tiveram que continuar com a descida e deixar o David para trás. Logo depois, alguns outros alpinistas encontraram o David e tentaram ajudar ele também. Eles deram oxigênio para o David, fizeram massagem para tentar melhorar a circulação do corpo dele e também tentaram dar algo para o David beber. É dito que nessa ocasião ele conseguiu murmurar algumas palavras. O grupo tentou colocar ele de pé, mas ele não conseguia ficar de pé mesmo com ajuda. Eles então colocaram o David em um lugar onde o sol estava batendo e decidiram ir embora. É dito que os 2 alpinistas mais fortes do grupo levaram quase 20 minutos só para mover o David cerca de 4 passos até a luz do sol. Então, se eles demoraram tudo isso para mover 4 passos com o David, não teria como carregar o David para baixo da montanha. Então, ele chegou a ser visto por vários grupos de alpinistas que passaram por ele e perceberam que o David estava quase morto, mas não conseguiram o ajudar. De acordo com um jornal americano, pelo menos 40 pessoas passaram pelo David e não conseguiram salvar a sua vida. O depoimento da maioria dessas pessoas é alvo de muita polêmica. Alguns disseram não ter visto ele na caverna, outros afirmam que tentaram ajudar e comunicar o ocorrido através do rádio, mas não tiveram sucesso. Lembrando que o David também não levou rádio ou telefone via satélite para a escalada para chamar ajuda. O grupo de alpinistas que conheciam o David perceberam que ele estava desaparecido apenas na noite do dia 15 de maio. Na verdade, de início, eles achavam que o David tinha conseguido se abrigar em algum acampamento para depois retornar. Mas, na verdade, ele morreu na caverna onde foi visto por diversos alpinistas. Ele morreu sentado, abraçando suas pernas ao lado do Green Boots, que é o corpo do alpinista conhecido como Botas Verdes. Essa caverna ficava bem próxima, cerca de 250 metros acima de alguns acampamentos. Mas provavelmente a escuridão à noite ou o frio extremo, mesmo durante o dia, e a fadiga, a falta de oxigênio, tornaram a descida do David para o acampamento impossível. Houve muita polêmica quando o caso do David Sharp veio a público, principalmente pelo fato de grupos terem tomado a decisão de não ajudar o David enquanto subiam a montanha. Então, assim, os grupos não quiseram abortar a missão de subir na montanha para salvar a vida do David. Eles tinham que subir, então eles largaram o cara lá para morrer e continuaram subindo. Eles preferiram seguir em frente ao invés de ajudar ele, né? O alpinista Edmund Hillary, conhecido por ser o primeiro homem a chegar ao ponto mais alto do Monte Everest, criticou muito a decisão de não tentar resgatar o David. Segundo Edmund, deixar outros alpinistas morrerem para continuar a caminhada até o topo da montanha é inaceitável, porque é como se alcançar o topo da montanha era mais importante do que salvar a vida do David. Já a mãe do David Sharp não culpa os outros alpinistas. Ela disse ao Sunday Times que a responsabilidade é salvar a si mesmo e não tentar salvar a vida de mais ninguém. O corpo do David foi deixado no Monte Everest, porém eles enterraram o corpo na montanha. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever aqui no meu canal, deixar um comentário do que você achou dessa escalada doida aí do David. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham ficado comigo até o final do vídeo e até o próximo caso.